quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22, dos versículos 47 ao 51. Eu estou hoje com a NVI, mas abra a sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 22, do versículo 47 ao 51. Aleluia, gostoso, né? Ouvir esse barulhinho da Bíblia sendo movimentada, as folhas. Que maravilha, Deus é bom demais, né? Deixou para nós a Bíblia. Se não tivéssemos a Bíblia, hein, Moélio, como é que nós íamos fazer? Mas a Bíblia mostra quem Ele é e quem nós somos e o que nós precisamos fazer para andar segundo a vontade de Deus. Lucas 22, do 47 ao 51, diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão, conduzida por quem? Uma multidão conduzida por quem? Olha, imagina. Enquanto Jesus ainda estava falando, vem uma multidão. Olha, Judas consegue conduzir uma multidão. Um dos 12, Judas era um dos 12. E esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. 48, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, o que estavam com Jesus, lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus para esse momento tão importante, é o momento da sua palavra. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra mais uma vez nesse culto. Essa palavra que é viva, eficaz, verdadeira. Essa palavra que nos dá o direcionamento conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, que o teu Espírito Santo agora possa fluir de uma maneira muito especial. Que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, que eu possa me esvaziar para que o Senhor me encha, e que eu possa ser aqui apenas teu instrumento, Senhor, para proclamar a tua verdade, proclamar aquilo que o Senhor deseja transmitir à tua igreja e àqueles que nos acompanham. Então que o teu Espírito Santo, na liberdade que tens, possa fluir de uma maneira gloriosa, e que ninguém saia daqui sem sentir a tua presença e o mover glorioso do teu Espírito Santo. Assim nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos a tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Muito bem. Para que a gente entenda esse momento do texto em que nós lemos, do Evangelho de Lucas, capítulo 22, esse texto está também relatado nos demais Evangelhos de Jesus Cristo, mas eu escolhi Lucas porque dá um pouco mais de detalhe, apesar de não dar o nome, como João, o evangelista João deu o nome para esse homem que foi atingido pela espada, chamado Malco, e nem quem o atingiu aqui não fala, mas João vai dizer, ele é Pedro. É importante a gente entender os fatos que aconteceram e antecederam esse momento. Jesus se reúne com os seus apóstolos na ceia, assim como nós daqui a pouquinho vamos estar participando também da mesa da ceia do Senhor. Então Jesus está com os seus apóstolos para a ceia, a última ceia que Jesus participaria com eles. Então Jesus pega o pão, parte o pão e diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós. E então entrega o pão aos seus apóstolos, eles participam, e logo em seguida Jesus então agora pega o cálice e diz: esse é o meu sangue, que é derramado por vós, um sangue da nova aliança, de uma aliança para a vida eterna. Jesus então está participando com os seus apóstolos daquela ceia maravilhosa, e Jesus olha para Judas e diz: olha, por que você permitiu que o inimigo entrasse em você? Porque o diabo entrou em você. Jesus então levanta, canta um hino. Imagina que lindo, irmão Rosângela, Jesus cantando com os seus apóstolos aquele hino. Imagina a unção, a graça
daquele momento com os seus apóstolos, momento tão maravilhoso da comunhão. Como disse o pastor Fábio, a ceia nos remete a essa comunhão. E então Jesus está lá e canta um louvor com os seus apóstolos, e depois chama 3 deles, Pedro, Tiago e João, e diz assim: vão comigo orar. E Jesus então retira-se daquele lugar, levando com ele 3 dos seus apóstolos, e vai ao Monte das Oliveiras, ou Jardim do Getsêmani. E então Jesus fala para os seus apóstolos que ele está com o coração angustiado, e pede para que eles orassem com ele, e retira-se uma distância e vai orar. O coração de Jesus está angustiado, é um momento de dor. Ele sabia o que haveria de passar, não somente uma dor física, muito mais do que isso, uma dor de levar sobre si os nossos pecados, o castigo de cada um de nós. Jesus sabia que passaria por aquele momento. Por isso que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E Jesus então volta aonde os discípulos tinham ficado para orar, e os encontra dormindo. Jesus acorda eles, os incentiva a orar com ele. Ele diz: eu estou precisando desse momento, me ajudem em oração. E retira e novamente vai orar. Pela 3ª vez, Jesus volta e encontra os seus apóstolos dormindo, e aí ele dá uma instrução para eles: olha, vocês devem vigiar e orar, porque vocês passarão por tentações, então vigiem, ora. E enquanto Jesus está falando isso para os seus apóstolos, quem chega? Judas, um daqueles que estava à mesa com ele, participando da comunhão, agora chega, e ele está conduzindo uma multidão. A Bíblia diz isso: Judas está conduzindo uma multidão. Um daqueles que estava à mesa com Jesus há pouco tempo, agora está conduzindo uma multidão. E Jesus, que havia acabado de suar gotas de sangue, porque ali ele estaria levando no Calvário o meu e o seu pecado, Jesus já sabia que eu e você estaríamos aqui e precisávamos da sua graça e misericórdia, alcançados e o perdão do pecado através do sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue que ele derramou por mim e por você. E Jesus, naquele momento, ele se apresenta àqueles que estavam com Judas, aquela multidão. Jesus diz: quem vocês estão procurando? Lucas não relata, mas em outros evangelhos diz que eles até assustaram: sou eu. Eles assustaram porque Jesus se apresenta: sou eu. Vocês estão procurando quem? É Jesus? Sou eu. Eles: não é possível. Se nós estamos procurando por ele, ele vem e se apresenta. Judas está conduzindo uma multidão, e entre essa multidão, seguindo Judas, e à frente do sumo sacerdote e daquela multidão, sendo conduzida por Judas, quem está ali? Esse homem, Malco. Quem é ele? Ele é um homem servo do sumo sacerdote, um homem da segurança que trabalhava no sinédrio, junto com aqueles escribas, fariseus, sumos sacerdotes, homens da lei. Ele está ali porque ele é um braço do sinédrio, ele é alguém que é servo do sumo sacerdote e que trabalha no meio político e também como segurança. Esse é o cargo que Malco ocupava. E Malco está então seguindo agora quem? Judas. E de repente eles estão agora de frente com Jesus. E o interessante de tudo isso é que Malco, esse homem, um braço do sinédrio, importante, ele está ali porque ele aprendeu durante a sua trajetória, ele foi influenciado de que ele deveria prender Jesus, que eles deveriam julgar Jesus, que eles deveriam condenar Jesus, porque para eles, na influência que ele recebeu, Jesus era alguém que trazia problemas para o sinédrio. Jesus era aquele que blasfemava a lei.
Jesus era aquele que estava levantando uma seita que ia contra os princípios do Sinédrio. Jesus, para eles, era um opositor. Foi toda a sua caminhada dentro do Sinédrio recebendo esta influência. Ou seja, Malco achava estar fazendo a coisa certa, porque foi essa a influência que ele recebeu, foi esse o ensinamento que ele recebeu, foi essa a instrução que Malco recebeu. Então ele chega agora diante de Jesus, o seu adversário, achando estar fazendo a coisa correta. Por quê? Porque essa foi a influência que ele recebeu, a instrução que ele recebeu. E não é assim com a gente? Quando nós estamos em Jesus, qual foi a influência que nós recebemos? Foi do ambiente que nós estamos. Ou não? Eu, graças a Deus, eu nasci num lar cristão. E recebi durante toda a minha vida a instrução desta verdade que é a palavra de Deus. Mesmo que eu tive que ter o meu encontro pessoal com Jesus, e isso é individual, mas a semente de uma influência, de uma instrução, eu havia recebido durante toda a minha história. Participava de escolas bíblicas infantis, depois de adolescentes, de jovem. Eu participava dos cultos, ouvia sermões, mensagens, via milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Então eu fui influenciado por aquilo que eu vivi. Mas tive que ter um encontro com Jesus. Graças a Deus ele me encontrou. E eu ouvi a voz dele me chamando em amor, me confrontando nesse amor verdadeiro, prazeroso, incondicional. E ele me chama. Mas outros não tiveram esse mesmo privilégio que eu. E eu não estou falando nem de uma influência religiosa, porque tem pessoas que participam de famílias que não estão envolvidas em nenhum tipo de religião. Pelo contrário, diz: olha, Deus é um só, e Ele é Deus de todos, e assim todo mundo caminha para o mesmo caminho. Quanto nós ouvimos isso? Quantas vezes a gente ouve isso? Porque as pessoas, elas não estão ligadas a nenhuma religião. Pelo contrário, pouco conhecimento tem da palavra. E dizem isso. Mas eu estou falando de uma influência de vida mesmo. Do dia a dia. De como foi a sua influência. O que você recebeu de instrução durante toda a sua vida antes de um encontro com Jesus. Como foi a sua trajetória. O que você viu na vida dos seus pais. Daqueles que para você eram seus heróis. O que você recebeu de instrução na vida. E isso é sério. E o que eu estou falando é algo que todos nós vivemos. Todos nós vivemos influências. Ninguém aqui está isento de dizer que, olha, eu não fui influenciado. Lógico que foi, ou na escola, ou no seu trabalho, ou dentro do seu lar, ou na religião que você frequenta. E esse Malco é um desses que foi influenciado, achando ele agora diante de Jesus, que ele está fazendo o correto. Não é assim que aconteceu com o apóstolo Paulo? Um homem doutor da lei, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele pega um documento, porque a igreja havia se dispersado pela perseguição. E ele pega um documento, ele já havia consentido na morte de Estevão, as roupas de Estevão foram depositadas aos seus pés. Agora Paulo diz: eu preciso ir a Damasco, lá tem alguém do caminho, porque eram assim chamados cristãos. Os cristãos eram chamados aqueles do caminho. Eu preguei esses dias sobre isso. Aqueles que estão no caminho, aqueles que são do caminho. E Paulo então pega um documento dizendo assim: olha, eu vou em busca daqueles que dizem ser do caminho. E aqueles que dizem ser do caminho é uma seita perigosa, que blasfema da lei, que vai contra os nossos princípios. E Paulo então pega um documento e diz: eu vou em busca deles. E ele sai, e no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos,
Paulo tem um encontro com quem? Com o caminho, com a luz, com a voz verdadeira, porque Jesus é a verdadeira luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas, eu sou a luz, aleluia. E Paulo teve encontro com essa luz, assim como eu creio que eu e você também tivemos. Um dia essa luz brilhou para mim e para você, aleluia, e de repente nós pudemos compreender a voz dele dizendo: Magdiel, Magdiel, Samuel, Samuel, Rony, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia! E a partir daquele momento, nós sabemos a história, fica cego por 3 dias, Ananias vai à rua direita, na casa de Judas, que não é Iscariotes, ora por ele, e aquelas escamas caem, e o apóstolo Paulo passa a escrever 13 cartas maravilhosas, que nos instrui de uma maneira gloriosa, como um para-brisa de um carro, que nos direciona para frente. Nós ouvimos aqui o pastor Fábio falando na quinta-feira, quem prestou atenção, e ele diz que no original, ele diz assim: olha, tudo que eu tinha, eu considero como, é isso mesmo, ele falou, não é lixo. A gente até fala para dar uma amenizada na palavra, né, pastor Fábio? Lixo, entulho, mas a palavra original diz: é esterco mesmo. Tudo aquilo que Paulo achava estar fazendo corretamente, ele diz: tudo isso aí é esterco, perto da glória de ter encontrado a verdade em Cristo Jesus. Aleluia! Porque ele achava estar certo. E assim também aqueles que ainda não tiveram um encontro com essa verdade que é Jesus Cristo, acham estar fazendo o que é correto. E aí você vai falar com alguém, ele diz: não, mas por que mal tem nisso? Ou seja, eu aprendi a vida inteira sobre isso, foram meus pais que eu vi fazendo isso, são tradições dos antepassados, que aprisionam tanta gente, achando que está fazendo correto, porque ainda não conheceram verdadeiramente quem é essa graça. Aleluia. Por isso que esse apóstolo Paulo maravilhoso, coloca para mim aí, Axel, capítulo 12, verso 2 de Romanos, ele vai falar sobre isso, sobre aquele que ainda não teve esse encontro com essa verdade, que acha estar fazendo correto, assim como Malco achava estar fazendo o correto. Malco, para ele estava agora numa missão importantíssima, a maior missão da vida dele, ou seja, eu vou prender agora aquele que blasfema da lei, aquele que é opositor, aquele que tem levantado uma seita que vai contra os nossos princípios. Essa é a maior missão da minha vida, porque eu estou fazendo o correto. E aí Paulo vai dizer para mim e para você, aqueles que já tiveram um encontro com Jesus. Vamos ler? Ao 3, 1, 2, 3. Agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Ou seja, o mundo ainda estão vivendo nesses seus princípios, na sua mente, mas aquele que teve um verdadeiro encontro com a verdade e conheceu verdadeiramente o caminho, esse tem a sua mente renovada, uma metanoia, mudança de mente. Graças a Deus, eu quero acreditar que nessa noite, você que nos acompanha online, você que está aqui enchendo essa casa de louvor e adoração, já tiveram esse encontro com Jesus, e esse encontro com essa verdade mudou o seu princípios, mudou os seus valores, mudou os seus ideais, mudou as suas ideologias, mudou, porque agora nós conhecemos verdadeiramente quem é Jesus Cristo e a sua verdade. Aleluia. Enquanto não tem esse encontro verdadeiro com Jesus, está vivendo achando que está fazendo certo. E esse mesmo Paulo, ele vai dizer algo muito mais sério em Efésios capítulo 2. Ele diz assim: vocês foram vivificados, porque nós estávamos o quê? Mortos. De que maneira?
nos nossos delitos e pecados, assim como estão aqueles que ainda vivem na desobediência, vivificados, eu e vocês que encontramos com Jesus. Então, nós andamos conforme os filhos da desobediência. Isso nos tornou o quê? Mortos. De que maneira? Nos delitos e pecados. Mas se eu perguntasse para você, antes de você ter esse encontro com essa verdade, antes de você ter essa mente renovada, Samuel, antes de você ser vivificado pela verdade de Jesus Cristo, você achava que estava fazendo errado. Você fazia, não, isso aqui é prazer, um sábado à noite. Eu tenho mais é que gozar a vida. Eu tenho mais que aproveitar dos prazeres da vida. E olha, para você aquilo era verdade, aquilo lá era o certo. Porque olha, eu trabalhei e agora é justo que através do meu trabalho eu possa gozar a vida. E aí durante a semana você já se programava o que seria o seu final de semana, achando você que estava fazendo certo. Por quê? Porque foi essa a instrução da vida. Essa foi a influência que você viveu. Você convivia naquele ambiente de mortos. Você vivia num ambiente de mentes ainda que precisam ser transformadas. E se vive nesse ambiente, precisa ter um encontro com a verdade. E aí eu volto a dizer aquilo que eu abri a minha palavra: que maravilha, que graça, que misericórdia foi Jesus inspirar homens que escreveram a palavra de Deus, porque de Gênesis a Apocalipse, aqui eu encontro tudo o que eu preciso para conhecer verdadeiramente quem é Deus e quem eu sou, o que eu preciso, o que a minha vida tem que mudar para que eu possa agradar aquele que me criou para a sua glória. Aleluia! Conhecer a verdade que liberta. Quem é a verdade? É Cristo Jesus nosso Senhor. O verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Oh, glória a Jesus! Que maravilha, que privilégio é conhecer essa verdade, é ter essa mente renovada e não se conformar com aquilo que o mundo pensa, com as verdades que o mundo prega, com os valores, ideologias que o mundo prega, com a religiosidade que o mundo apresenta. Não, eu agora conheço Jesus. Malco chega nessa situação diante de Jesus, achando ele que está na sua grande missão de vida. Imagina, agora eu tenho a missão de estar agora seguindo Judas, que vai me apresentar quem é Jesus, e agora eu vou poder prender quem é Jesus, e aí dar um fim a tudo aquilo que tem acontecido. Blasfema, algo que tem incomodado o Sinédrio. Olha como é que eu sou importante, dentro da verdade que eu conheço, dentro dos valores e das instruções que eu recebi, da influência. Agora eu estou com essa grande missão. Como eu sou privilegiado entre tantos, né, Daiane? Eu, Malco, é que vou prender Jesus. É eu que vou conduzi-lo para um julgamento, porque é isso que ele pensava. Mas quem estava diante dele é a graça, é Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Essa mesma graça que se colocou diante de mim e de você um dia. E se ainda você não teve encontro, talvez hoje, aleluia, o dia que a graça se manifestou a você, ela se apresentou a você. Talvez você tenha entrado por aquela porta achando que a sua vida está tudo certo. Aleluia. Mas hoje você está diante da graça, Jesus Cristo, aleluia, 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 aleluia. Graça, algo imerecido. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 8:
Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, aleluia. Então não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, é por quem Ele é, aleluia. Aleluia. Então agora ele está diante de Jesus, achando que tudo estava certo, até que acontece algo com ele. Ele é ferido. Como assim? Ele está ali agora, e de repente Pedro, que perguntou junto com os apóstolos se deveria agir por força, não é, pastor Fábio? Eles perguntam para Jesus: olha, nós devemos atacá-los com a espada? E antes que Jesus respondesse, isso eu quero fazer um parênteses aqui. Muitas vezes a gente pede alguma coisa para Deus, mas não espera a resposta de Deus. E aí eu quero falar com a gente, entre parênteses aqui na mensagem, eu não falei de manhã, mas eu quero falar sobre isso, porque isso também chama atenção. Eles chegaram a perguntar para Jesus: olha, a gente deve fazer força da espada? E antes que Jesus respondesse, e é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente pergunta alguma coisa para Deus só por protocolo, mas não espera a resposta de Deus. A gente vai agindo, e aí a gente age pelas nossas próprias intenções, pelas nossas instruções, e aí a gente joga para Deus resolver o problema depois. Aí fala: Senhor, resolve o meu problema, Senhor. Por que aconteceu isso? Por quê? Porque eu não esperei a resposta de Deus. E aí eu jogo assim: Deus, resolve agora aí. Sabe aquela historinha? Deus te pague. Tudo Deus tem que pagar. Não é assim que a gente faz às vezes? A gente pergunta, mas não espera a resposta, porque a gente não quer às vezes uma resposta que sabe que pode confrontar o que a gente quer, né, Marcilhão? E aí a gente vai e faz. Aí não é aquilo que Deus queria. Aí a gente fala assim: Senhor, resolve agora meu problema aí, porque o Senhor é o meu Deus. Então vamos orar, pedir a direção de Deus, vamos esperar a resposta dele, irmãos. Não vamos jogar para Deus resolver depois aquilo que Ele não mandou a gente fazer. Amém? Voltando agora para o texto. Então Malco agora de repente está meio escuro, penumbra. Jesus está se apresentando, se oferecendo. Quando vê, ele sente um golpe, uma dor na sua orelha direita. Eu acredito que naquele impulso ele coloca a mão dele já é molhada por sangue. E olha, quantos vasinhos a gente tem na orelha? Faz um furinho para você ver o que sai de sangue. É muito vascular a orelha. Eu imagino como deve ter saído sangue. Aquele sangue que jorrava, e ele ali com aquela dor, e aquele sangue começa a cair pela roupa. É lógico que as pessoas ficam impressionadas com aquilo, começam a olhar para ele, o que foi, e aquele homem agora ferido. Está diante de Jesus. Talvez hoje você tenha entrado por aquela porta cheia de feridas. Exatamente isso. Feridas por aquilo que você achava estar fazendo como verdade, mas que trouxeram feridas para você. Algo que esteja sangrando em você. Talvez hoje você esteja diante de Jesus, mas você esteja sangrando, com dores das feridas que estão em você. Feridas por um casamento frustrado, feridas por uma traição de quem você não esperava, feridas por uma frustração que você viveu na vida, seja ela profissional, seja ela emocional, mas que causaram feridas e ainda sangram em você. Como esse homem que agora está diante de Jesus ferido, com dores
e sangrando. Talvez o seu coração hoje esteja sangrando por uma palavra que você ouviu, que não foi uma agressão física, mas uma palavra, e essa palavra te feriu a tal ponto que você hoje está sangrando. E aí você entrou ali hoje dizendo: Senhor, fala comigo, para que a minha ferida seja curada, porque eu não estou suportando mais, Jesus. Essa ferida está doendo demais, está sangrando demais. Feridas que talvez chamem a atenção daqueles que estão ao seu redor, por algo que você fez. E que quando você, que é um exemplo de uma mulher ferida, que ela tinha vergonha de sair de casa. Quem é? A mulher samaritana do Evangelho de João 4. Uma mulher ferida pela vida, pela sua conduta, e talvez ela achando que estava fazendo certo. Sabe por quê? Porque ela ainda não estava diante de Jesus. E ela chega diante de Jesus ferida. Ela chega diante de Jesus querendo se esconder das pessoas, porque, sabe, eu acho que quando ela colocava um pé para fora de casa, é como se todos os olhares se voltassem para ela, como se ela tivesse totalmente cheia de sangue. As pessoas estavam impressionadas com a ferida dela, e então o que ela queria? Eu vou a um horário em que ninguém está, porque eu não quero encontrar com ninguém, eu não quero que ninguém veja eu sangrando, eu não quero que ninguém veja as minhas feridas. Talvez você tenha entrado desse jeito aqui, ou talvez você esteja em casa, no trabalho, no carro, num hospital, com feridas que estão sangrando dentro de você, como aquele homem que estava ferido. Eu não sei, o Espírito Santo me conduziu a essa palavra, porque hoje Ele quer curar você. Aleluia. Ele quer te curar. Ele quer estancar esse sangramento dentro de você. E outra coisa é que de uma forma inesperada aquele homem foi atingido na sua orelha direita. Isso traria consequências para ele. Ele levaria agora uma marca no seu corpo. E que marca que é essa? De alguém que era um pescador, que foi criado junto ao lago de Genezaré, que tinha como profissão, antes de ser chamado por Jesus, de pescador, que não era um homem com tantas habilidades com a espada como ele, Malco. Isso também, com certeza, deve ter mexido com ele, dizendo: puxa vida, eu que sou um braço do Sinédrio, eu que sou alguém que devo trazer segurança para o sumo sacerdote e para o Sinédrio, eu que sou preparado, estou na maior missão da minha vida, prender Jesus. Agora como é que eu vou chegar lá no Sinédrio? Como é que eu vou chegar em casa? E quando as pessoas olharem para mim, vão ver uma deficiência agora, uma marca para a vida. Como é que eu vou chegar lá agora com essa marca que todo mundo vai ver? Na onde foi? Na sua cabeça. Mulher ainda tem um jeito de disfarçar, né? Joga o cabelo. Mas nós não. Apesar de sermos cabeludos, né, Maurício? A gente não consegue esconder a orelha. Essa marca ele levaria para a vida, se tornaria um deficiente e limitaria as suas funções. Porque aquela ferida limitaria as suas funções. Uma marca que ele levaria para toda a vida. Então, muito mais do que essa dor física, eu acredito que passava pela sua mente: como é que eu pude permitir isso? Como eu pude vacilar a esse ponto de um pescador cortar a minha orelha, sendo que eu sou preparado para ser a defesa daqueles que eu protejo? Como pode? Talvez essa seja a pergunta que você esteja fazendo para você mesmo, olhando para dentro de si, dizendo: como é que eu pude permitir essa ferida? Por que que eu fiz isso? Ou seja, muitas feridas foi porque não vigiamos.
esse homem tinha o dever de vigiar, e ele não fez. E aí ele foi ferido. E às vezes é pergunta que a gente faz para nós mesmos. Eu já fiz essa pergunta antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu já fui ferido, e eu fiz essa pergunta: como é que pode, recebendo o que eu recebi de instrução para a vida, o zelo que meus pais sempre tiveram comigo, dizendo atenção, cuidado, olha, vigie, e como que eu pude permitir ser ferido? Como eu não vigiei ao ponto de ser ferido, e ao ponto das pessoas olharem agora para mim e verem essa cicatriz que está em mim. Porque muitas pessoas, na sua trajetória de vida, são pessoas que até instruem outros: não faça isso, porque isso não é certo. Você não foi criado para isso. Não foi essa a instrução que eu te dei. Olha, lembra do que eu falei para você durante toda a sua vida, e de repente, agora você está fazendo aquilo que você sempre falou para ninguém fazer. Aquilo que você falou para o seu filho não fazer, aquilo que você falou para a sua esposa não fazer, aquilo que você falou para o seu esposo não fazer, para que vigiassem o seu colega de trabalho, a sua colega de escola. Você sempre trouxe essa instrução para aqueles que estão ao seu redor, sempre mostrou alguém sábio, alguém que estava ali consciente daquilo que é certo e errado, e agora você acabou cometendo algo que trouxe feridas para você, porque acredito que é isso que eu pensava. Como eu, um homem soldado do Sinédrio, pude permitir ser ferido por alguém que não é preparado? Como é que eu vou chegar agora no Sinédrio e dizer assim: olha, aquele pescador, olha o que ele fez em mim? Como eu vou voltar para casa, olhar nos olhos da minha esposa, nos olhos dos meus filhos, que sempre eu disse: olha, vigie, fique atento, cuidado, porque o mundo é perigoso. Olha, o inimigo está aí tentando te atacar, ele está como um leão, rugindo a quem possa tragar. Então vigie, cuidado, presta atenção onde você vai, presta atenção com quem você fala, presta atenção no que você faz. Olha, mesmo que você receber ofertas, não ceda às ofertas, e de repente você está daquele jeito. Aquilo que você falou a vida toda, de repente agora você não vigiou, e você está ferido, está ferida, sangrando, e se perguntando: como pude permitir que isso acontecesse na minha vida? Era assim que Malco estava. Triste situação, ferido, sangrando, uma marca para a vida toda, uma deficiência para a vida toda, uma limitação para a vida toda, porque não vigiou. Talvez seja assim que você esteja hoje. Aleluia. Mas glória a Deus, tudo isso aconteceu, mas ele estava diante de... Tudo isso aconteceu, mas ele estava diante de... Tudo isso aconteceu, mas ele estava diante de... Até aquele momento ele foi conduzido por Judas, e olha o que aconteceu com ele. Então cuidado com quem está conduzindo a sua vida. Cuidado com aquilo que estão falando para você. Cuidado aonde estão te levando. Porque Malco estava nessa situação porque ele tinha sido conduzido por quem? Por quem que ele foi conduzido? Mas agora ele está diante de... Aleluia. Talvez você tenha sido conduzido até hoje por Judas, e ele te levou a ter ferimentos e dores terríveis. Mas você está hoje diante de Jesus. Jesus, 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 esse nome que tem todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus enviado ao mundo. E agora,
Pode acender a luz, por favor, ainda falta um pouquinho. E agora, quem está diante dele é Jesus. Aquele homem que chegou achando que tudo o que ele fazia era certo. Aquele homem agora que está ferido, que pergunta para si mesmo como que isso aconteceu. Agora está sangrando e está diante de Jesus. E ele está diante do último milagre físico no ministério terreno de Jesus. Jesus fez outro milagre depois desse? Fez. Qual foi? O maior milagre que Jesus fez depois desse, que ele fez para mim e para você também. Salvou o ladrão da cruz. Esse foi o último milagre de Jesus no seu ministério terreno, porque ainda hoje ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ainda hoje ele faz milagres, ainda hoje ele salva, ainda hoje ele liberta, ainda hoje ele transforma, ainda hoje ele batiza com o Espírito Santo, ainda hoje ele muda histórias, aleluia. Mas esse homem vai viver algo maravilhoso, o último milagre no ministério terreno de Jesus, Silvano. E aí, pastor Fábio, que é o nosso diretor do CETEPEB, permita-me conjecturar e colocar-me dentro dessa história, porque eu até procurei a história de Malco pós esse dia, e até alguma coisa que desse maior informação do que aconteceu ali naquele momento. Não encontrei, então eu vou entrar na minha história, não é bíblico. Amém? Ficou claro isso? Não está escrito em nenhum dos evangelhos. Estou conjecturando, entrando na minha história, você entra na sua. E aquele homem então jorrando sangue, muito sangue, ferido, com uma história de futuro perigosa agora, mudaria a sua história. Ele está diante de Jesus, diante de um retrato de graça. Ele não fez nada para merecer aquilo. Não fez. Ele não fez obra nenhuma para receber aquilo que agora ele vai receber de Jesus. Isso é graça. Assim como eu e você não fizemos nada, foi Ele que fez por nós. Ele fez tudo por nós. Ele já fez a obra da consumação. Agora só aguardamos a sua volta em duas etapas. Primeiro nos ares, aonde aqueles que estiverem salvos estarão encontrando com Ele. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados a encontrar com Ele nos ares. É essa obra que agora nós esperamos, porque Ele já fez a obra da consumação para mim e para você. E agora está lá, esse aqui é o Malco, ferido, a orelha direita dele foi arrancada por uma espada, que cortou numa noite escura. O jardim do Getsemane era um jardim fechado, havia muitas flores, muitas árvores, mata, era algo muito intenso ali, irmão Samuel, era muitas folhas para o chão. Esse era o ambiente que eles estavam. Não era um ambiente limpinho como esse, que a gente vê tudo, não. Eles estavam no jardim de Getsemane. E aí eu vou para a minha história, porque aquele homem sangrando, cheios de pergunta para si mesmo, de como cheguei a essa situação. A Bíblia diz que Jesus, a graça, aleluia, vai entrando na história, na sua história agora. Jesus, com suas mãos poderosas, aleluia, 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 mãos que daqui a pouquinho estariam estendidas e recebendo os cravos por mim e por você. Essas mãos poderosas agora tocam na cabeça daquele homem, toca na orelha dele. E olha, o que eu quis dizer, que eu procurei e não achei, era se alguém tivesse achado a orelha, dizendo para Jesus: ó Jesus, a orelha está aqui, ó Jesus, eu peguei a orelha, está aqui. Ou o próprio Jesus: cadê uma lanterna? Vamos procurar a orelha de Malco aqui no meio dessas matas, no meio dessas folhas, no meio dessa terra. Aonde está a orelha dele? Porque eu preciso fazer um milagre na vida dele. Não, Jesus não pegou a orelha, não perguntou, não mandou procurar. Sabe o que Jesus fez?
tocou naquele homem. Tocou na orelha daquele homem, aleluia. Ou seja, o que eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Jesus não precisa de nada do seu passado para fazer algo novo. Aleluia! Ele não precisa de um passado sujo em meio aos matos para te fazer algo novo. Ele é poderoso, aleluia! A Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas velhas ficaram para trás e avanço para aquelas que são novas. Esse é o retrato da graça de Jesus. Ele não precisa do velho homem para fazer um outro homem. Ele faz tudo novo. Ele estava na criação, ele participou de todas as coisas. E é esse Jesus que toca nele. E aí eu quero entrar dentro da história e começo a olhar com os olhos da fé. E aquele homem Malco, agora ele começa algo se movimentando nele, aleluia. A orelha começa a ser criada de novo nele. Sabe por que é isso que Jesus faz algo novo na sua vida. Ele não precisa da sujeira do seu passado, ele vai fazer algo novo para você. Isso é graça, isso é graça, isso é graça. E aquele homem, a Bíblia diz, foi curado. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jacó disse para Levi, um dos seus filhos: você vai construir algo, mas Deus não vai ser aceito lá. Sinédrio, Jesus não era aceito lá. Aleluia, 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 aleluia. Malco agora está com a sua orelha no lugar, novinha, e eu acredito ouvindo melhor do que a outra, porque ele faz tudo novo e faz melhor. Fez assim com o vinho. Não foi isso que aconteceu com o vinho? Transformou a água em vinho, e aquele era o quê? O melhor vinho. Aí aquelas pessoas que estavam lá começaram a olhar para ele: ô Malco, é isso aí? Pode vir o ministério de louvor. Malco, o que é isso? Deixa eu ver. Rapaz, a sua orelha está certinha na sua cabeça. Malco, não tem nenhuma cicatriz. Sabe por quê? Porque Deus não reimplantou, Jesus não reimplantou, fez de novo, aleluia. Fez de novo, aleluia. Reimplante deixa marcas. Quando Jesus faz, não fica nem marca nenhuma, porque Ele faz novo, aleluia. Isso é graça. Mas uma coisa continuava com Marco: a sua roupa ainda estava sangrando, estava cheia de sangue ainda, porque foram muitos sangue que caíram. Ele não trocou de roupa, a orelha foi restaurada, mas o sangue ainda estava na sua roupa, o sangue ainda estava nos seus cabelos, o sangue ainda estava pela sua face, o sangue permanecia ali. E agora Malco vai chegar de novo no Sinédrio, ele vai voltar para lá, e as pessoas vão olhar para ele e dizer assim: ô Malco, o que é isso que você está todo cheio de sangue? Como é que foi lá para prender Jesus? Vocês tiveram batalha, os seus adeptos guerrearam contra vocês. Você está ferido, Malco? Você está ferido? Deixa eu ver. Mas que tanto sangue é esse no seu cabelo, na sua barba? Rapaz, você precisa saber o que aconteceu lá. Aleluia. Jesus está onde agora? Dentro do Sinédrio. Aleluia. E aí Malco vai dizer assim: sabe o que foi? Quando nós chegamos lá para prender Jesus, estava meio escuro. Eu dei uma vacilada. Sabe aquele pescador, Pedro? Aquele cara pegou a espada, cortou a minha orelha. Ah, capaz. Verdade. Deixa eu ver. Rapaz, mas não tem nada aqui.
Está perfeita. Está perfeita, está cheio de sangue, tudo aqui, mas eu não estou vendo nada de que Jesus fez. Que cortou a sua orelha? Sim, foi. Mas sabe o que aconteceu? Sabe esse Jesus que nós já ouvimos falar tanto dele, que aí há muitos seguidores que falam que a história da vida deles mudou? Ele tocou na minha cabeça, na minha orelha, e ó como é que eu fiquei. Aí Malco chega na casa dele, aí a mulher dele, conjecturando, irmãos, olha para ele e diz assim: Malco, o que é isso? Que se eu chegasse todo ensanguentado em casa, essa era a reação da Débora. Perigoso ela ficar branca e até desmaiar. Ela olha para ele e diz assim: Malco, o que é isso, homem? Que tanto sangue, você matou alguém, você feriu alguém, você brigou com alguém, houve alguma batalha, você está ferido, meu amor. Você precisa saber de uma história. Que história, Malco? Conta, o que foi que aconteceu com você? Sabe, nós fomos ao jardim do Getsemane prender Jesus, e aí eu dei uma vacilada. Sabe aquele pescador que anda com Jesus e fala de Jesus, que Jesus foi na casa da sogra dele, curou a sogra dele, depois curou tanta gente, expulsou demônios? Sabe esse Jesus? Nós fomos prender ele, e esse Pedro pegou a espada e cortou a minha orelha. Capaz, a gente fala capaz aqui, né? A gente usa muito capaz. Eu vou para alguns lugares fora daqui e falo: o que é isso, capaz? Aí ela acho que falou assim: capaz. Verdade, ele cortou a minha orelha direita. A direita? A direita. Deixa eu ver. Malco, mas não tem nada aqui não. Não tem nenhuma marca, tem bastante sangue em volta, tem bastante sangue aqui nos seus ombros, na roupa, mas não tem nada. É isso mesmo, não tem nada, né? Estou ouvindo super bem, melhor. Mas o que foi então? Se cortou a sua orelha, como é que ela está aí perfeita? Não tem marca nenhuma, não tem cicatriz nenhuma. O que aconteceu, Malco? Então esse Jesus que nós fomos lá prender, ele pegou e tocou na minha cabeça e na minha orelha. E de repente eu senti algo se movimentando. Meu amor, eu senti algo movimentando. Dali a pouco eu passei a mão e a minha orelha estava perfeita. Ou seja, um milagre aconteceu na vida de Malco, e Deus foi glorificado. Agora, por onde ele passava, as pessoas ouviam falar de Jesus Cristo, porque havia curado a sua ferida, havia curado a dor que ele estava sentindo. Hoje esse mesmo Jesus está aqui, a mesma graça está aqui. Hoje ele continua curando, libertando, restaurando e salvando. Pode ficar algum sangue, mas é para glorificar o nome dele, para que outros vejam quem ele é e a graça salvadora que ele tem para o mundo. Deus o abençoe em nome de Jesus.